Boa noite, abençoados, graça e paz. Sou o pastor Fledson Alves, pastor da Igreja Viva em Graça, Ministério em Graça, localizado na Rua Barão do Rio Branco, 2145, centro de Fortaleza, estado do Ceará, nordeste do Brasil. Estamos aqui para mais um flash de graça nesta terça-feira. Queremos falar hoje sobre Deus nos deu um espírito de poder. Deus nos deu um espírito de poder. E o versículo que eu vou usar como base está em 2 de Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, versículo 7, que vai dizer o seguinte: Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de amor, de poder e moderação. Amados, eleitos, santos do Senhor, o apóstolo Paulo estava preso quando escreveu a segunda carta a Timóteo. E ele estava preso numa prisão em Roma, segundo alguns estudiosos, numa masmorra. E desta prisão ele não saiu mais. Ele foi condenado e foi martirizado. E quando ele escreve essa carta a Timóteo, a última carta que o apóstolo Paulo escreveu, dá para se perceber que parece que Timóteo estava temendo, estava meio que temeroso ou temendo com a situação. E Paulo escreve esta carta a Timóteo, vai dizer que Timóteo tem o dom da fé, a mesma fé que teve que estava na avó dele, na mãe dele estava nele, que ele deveria reavivar o dom de Deus que estava nele. E depois Paulo vai dizer: Timóteo, Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Convém lembrá-los que esse espírito aqui, ele está com letra minúscula. E esse espírito não é o espírito de Deus, é o espírito do próprio Timóteo, que foi vivificado. E quando foi vivificado, ressuscitado, foi vivificado e ressuscitado, e agora é um espírito de poder, de dunamis, de poder. A pergunta é: por que mesmo nós tendo um espírito de poder, muitas das vezes alguns cristãos se acovardam, se intimidam, ficam com medo? Por que mesmo a Bíblia dizendo que Deus nos deu poder, nos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, mesmo a Bíblia dizendo que nós recebemos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo, Atos 1:8, diz que o poder de Deus está em nós, porque o Espírito Santo está em nós. Efésios capítulo 3, versículo 20, diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então veja bem, em Lucas 10, 17 em diante, vai dizer que o Senhor nos deu autoridade, nos deu poder. Em Atos 1:8, vai dizer que nós recebemos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo. O Espírito Santo está em nós, nós somos templos e morada do Espírito Santo, é Cristo em nós, esperança da glória. Efésios 3:20 vai dizer que o poder de Deus opera em nós. Agora, em 2 Timóteo 1:7, Paulo vai dizer: Timóteo, Deus não nos deu espírito de covardia, espírito de temor, espírito de medo. Não. Deus nos deu espírito de poder, de amor e de moderação. Eu quero enfatizar espírito de poder. Preste atenção. O Espírito de Deus está em nós e manifesta o seu poder. Agora, o nosso espírito também é de poder. E a Bíblia vai dizer em 1 Coríntios 6,17 que aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Então veja bem, está provado pela Bíblia que o Espírito de Deus que habita em nós é um espírito de poder, tem poder e que o poder se manifesta. Está provado aqui em 2 Timóteo 1,7 que o nosso espírito que foi vivificado, ressuscitado, é um espírito de poder. Agora, a pergunta é: por que grande parte dos cristãos hoje vivem com medo, intimidado,
alguns assustados, depressivos, frustrados. Alguns têm medo de Deus, outros têm medo do diabo, têm medo da morte, têm medo do futuro, têm medo do arrebatamento. Há cristãos que têm medo de tudo. Por quê? Se Paulo vai dizer, mesmo estando preso em 2 Timóteo 1,12, que ele não se envergonhava da situação que estava vivendo, 2 Timóteo 1,12, por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque sei quem tenho crido. Ou seja, o apóstolo Paulo sabia em quem cria, conhecia Deus. E por conhecer Deus e conhecer o plano que Deus tinha na vida dele, por entender o que diz o Evangelho, Paulo diz: eu sei quem tenho crido e estou certo de que ele é poderoso para guardar meu depósito até aquele dia. E ele vai dizer para Timóteo, reavivar o dom de Deus que estava nele. Ele vai dizer para Timóteo que Timóteo tinha o dom da fé e que Timóteo deveria participar dos sofrimentos a favor do Evangelho. E que Timóteo entendesse e compreendesse que havia uma santa vocação, e que Timóteo entendesse que o espírito que ele tinha era um espírito de poder. Este poder ele tem que ser externado, manifestado. A pergunta é: como? Como nós, eleitos de Deus, santos, abençoados, herdeiros de Deus, mais que vencedores, como nós vamos manifestar esse poder? Como nós vamos exalar, manifestar esse poder? Amados, em primeiro lugar, temos que saber que o nosso espírito é um espírito de poder. Temos que saber que o Espírito de Deus que habita em nós é um espírito de poder e que nos delegou este poder, uma autoridade. Em segundo lugar, temos que manifestar esse poder através da confissão, através do que falamos. Por isso Paulo vai dizer em 2 Coríntios 4,13, eu criei, por isso é que falei. Nós precisamos aprender a falar o que nós cremos. Nós precisamos aprender a confessar a palavra. Nós precisamos aprender a externar esse poder através do que falamos, do que professamos, do que dizemos. E em terceiro lugar, para manifestar esse poder, eu tenho que andar no Espírito. Primeiro, eu tenho que saber que tenho esse poder. Segundo, eu manifesto esse poder através do que falo, através da adoração, através da confissão da palavra, através das atitudes que eu tomo. E terceiro, eu tenho que andar no Espírito. Por quê? Porque a carne tem medo, a carne tem ira, a carne, a natureza carnal atrapalha a manifestação do poder. Mas quando eu aprendo a andar no Espírito, e o meu Espírito é de poder, e o Espírito de Deus que habita em mim é de poder, quando eu aprendo a confessar a palavra, a falar como Paulo falava, em todas as coisas somos mais que vencedor, somos conduzidos em triunfo, somos abençoados, somos eleitos de Deus, somos herdeiros de Deus, o Espírito de Deus que habita em nós é um Espírito de poder. Eu sei que tenho crido. Quando eu aprendo a falar de acordo com a palavra, eu estou manifestando esse poder. E quando eu ando no Espírito, eu manifesto esse poder. Aí, esse poder sendo manifestado, eu passo a reinar em vida com Cristo nesta terra. Por isso, não temos que temer, porque quem está em nós é maior. Não temos que temer, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Recebemos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo. O Espírito de Deus que habita em nós é um espírito de poder, e o nosso espírito é um espírito de poder. Então Timóteo estava temendo. A regra é que Timóteo encorajasse a Paulo, mas pelo texto bíblico, Paulo estava encorajando Timóteo. Paulo estava ensinando a Timóteo que ele tinha o dom da fé, que ele tinha que manifestar o dom de Deus, que o espírito dele era de poder, que havia uma santa vocação, que Deus o havia salvado. E Paulo vai dizer, eu sei em quem tenho crido. Deus é poderoso para guardar o depósito. Então, meus amados, nós temos o dom da fé. Nós temos dons de Deus, os dons espirituais. Nós temos um espírito de poder. Nós fomos salvos, porque está no contexto, que ele salvou e chamou com a santa vocação. Não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça. E Paulo vai dizer, eu sei quem tenho crido. Então, uma vez que você conhece que há um poder que habita em você,
uma vez que você conhece que esse poder que está em você, ele deve ser manifestado. Uma vez que você entende que esse poder se manifesta através da confissão, através do que você fala, e fala de acordo com a Escritura. Uma vez que você compreende que deve andar no Espírito, porque o seu Espírito é de poder, você vai passar a desfrutar, viver esse poder, dar ordem aos anjos de Deus em nome de Jesus, manifestar a fé, manifestar o dom do Espírito Santo, desfrutar desse poder enquanto está nesta terra, para viver uma vida de poder, de mais que vencedor, de conduzido em triunfo, de um abençoado, de um eleito e de alguém que vê o poder de Deus se manifestar na sua vida. Ok? Graça e paz, uma boa noite.